Boa tarde, delícias, criaturas divinas. 13 horas e 30 minutos, começa mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Nosso assunto de hoje, análise das contas das prefeituras. Por isso estou recebendo Júlio Esteves, que é um consultor operacional, e Elias Vargas, um empresário da cidade de Porto Real. Tem abraços aí, gente? Tem? Se tem abraços, joga que eu gosto de saber. Vamos lá. Aniversário hoje do Edilson Cid. Olha, Edilson Cid da cidade de Volta Redonda. Eu acho que ele é gerente do Bradesco, alguma coisa assim. Olha, eu gosto desse ferro. Eu acho que é Bradesco mesmo. Se eu errei o banco, depois ele vai me bater. Edilson, muita paz, muita saúde, muita felicidade pra você e muita prosperidade, que é disso que a gente gosta na vida, tá bom? Beijo grande. Já sabe, se tiver bolo, é só mandar pra gente, que eu aceito de bom grado, tá bom? Vamos lá, tem mais um? Aniversário do Padre Fernando Calhau, da cidade de Barra do Piraí. Padre, sua bênção, querido. Um beijo, 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 muita saúde, muita paz, tá bom? E muita prosperidade. E cuide bem da sua comunidade, que a gente gosta desse fervo também. Tem mais aí? Tem? Ó, a previsão, olha, então vamos de previsão. Vamos lá. Na cidade de Angra dos Reis, hoje, terça-feira, a umidade relativa do ar está em 73%. A mínima 17, podendo chegar a 29 graus. Amanhã, quarta-feira, fica a mínima 16, podendo chegar a 29. Na quinta-feira já começa a esquentar um pouquinho, gente. Olha que fervo. A umidade relativa do ar cai para 64%, a mínima fica em 17, podendo chegar até 31 graus. E na sexta-feira, final de semana chegando, a mínima está 18, podendo chegar a 33 graus. No sabadão, cai um pouco, ó. Mínima 19, a mínima aumenta para 19, em compensação a máxima de 33 na sexta-feira, vai cair para 28, tá bom? Beijo, 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 a cidade de Angra dos Reis. Beijo, beijo, em breve estarei por aí. Vamos de Itaperuna, vamos lá. Ó, a mínima hoje, terça-feira, está 12 graus, podendo chegar a 29. Na quarta-feira, amanhã, a mínima aumenta um pouquinho, vai para 15 e a temperatura maior vai cair, vai chegar a 27 só. Na quinta-feira, a mínima 16, podendo chegar a 27. Sexta-feira, final de semana, parece que São Pedro colabora, né? Porque aí já a mínima fica 17, mas chega a 30. Olha, já ficou um fervo. Já dá até pra tomar uma cervejinha. Em casa, bonitinho, não vai pra rua não, e se for vai de máscara, faz um canudinho do lado e fica quietinho lá no cantinho. E no sabadão, olha só, a mínima ficará em 18, podendo chegar até 31 graus na cidade de Itaperuna. Beijo, 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 obrigado pela audiência de vocês aí também. Na cidade de Resende, hoje a mínima está com 10, podendo chegar a 29 no decorrer do dia. Amanhã, quarta-feira, a mínima fica com 13, podendo chegar a 27. Quinta-feira, o ferro já começa, olha só. Mínima 14, máxima 28. Sexta-feira, sextou na tela da Band, sextou em Resende. A mínima fica com 13, podendo chegar a 30 graus. E no sabadão, mínima 14, podendo chegar a 28 graus, tá bom? Esse daí foi o fervo pro final de semana de vocês com a previsão do tempo. Tem pergunta, é verdade? Já tem pergunta? Olha só, tem uma pergunta aqui, Elias, você já chegou e já fazendo barulho, ó. Pergunta para o Elias Vargas. O Tribunal de Contas da União, TCU, é um tribunal administrativo? Julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa, de qualquer causa a perda, extravio ou outra irregularidade que se resulte prejuízo ao erário. Na sua visão como empresário, por que mesmo com o portal da transparência ainda existem tantos desvios de verbas públicas em um contexto geral? Júlio Druzian, da cidade de Porto Real. Essa pergunta é mais para ele ou é mais para você, hein? Tanto faz. Você quer responder? Vamos lá. Felizmente, boa tarde, Thaí, boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Infelizmente, o Tribunal de Contas não acaba definindo a questão do caráter, né, do gestor. Infelizmente a gente vê isso acontecendo aí, o cara tentando burlar a todo momento aí as regras, né, e o mínimo de respeito com o dinheiro público, né, o dinheiro do contribuinte. Então a gente vê isso acontecendo na maioria das vezes, mas o tribunal vem aí fiscalizando, indicando até mesmo para a Câmara Municipal, onde estão aí os erros,
notificando as prefeituras para que possam reparar esses erros. Mas eu acredito que o próprio portal da transparência vem indicando isso. Eu acho que as pessoas têm que pesquisar mais, acompanhar mais aí os gastos de cada gestor, né? Até mesmo que foi nós mesmos que colocamos eles Sim, lá, né? Então, lógico. a gente tem que estar fiscalizando, sendo vereador, sendo da própria população, cidadão comum, ele tem esse direito e eu acho que é o dever de todos, né? Tá fiscalizando. Deixa eu te enfiar aqui, Júlio. Boa Pois tarde, não, mais boa uma tarde. vez aqui na minha tela. Deixa eu te colocar nesse contexto aqui. Pois não. É de grande prioridade para uma cidade ter o portal da transparência sempre atualizado. Por isso que às vezes não há uma grande participação dos munícipes perante a Câmara Municipal ou até mesmo uma prefeitura de qualquer cidade que seja. Sem dúvida também. Primeiramente, boa tarde a você, mais uma vez, obrigado pelo convite. Está em casa. Está ao lado do meu amigo de tanto tempo, Elias Vargas, que inclusive faz aniversário junto comigo. A gente estava falando de aniversário, dia 2 de janeiro. Mas ano que vem está longe, dia 2, mas já estão devendo bolo. Temos alguns aninhos de diferença. Já está devendo bolo, Hoje eu deveria trazer um bolo, que eu faço um segundo aniversário hoje. Mas por que mesmo? Há 26 anos atrás eu tive um acidente de carro que não me levou à vida, porque graças à minha família, graças aos amigos, graças ao doutor Júlio Meia, eu fiquei completamente recuperado sem sequelas, mas foi um acidente que levou a vida do super-homem, do Christopher Reeve, o mesmo acidente, a mesma lesão que ele teve, eu tive. Eu estou aqui firme e forte. Você é mais super-homem do que Então faz 26 anos que eu mas nasci tá devendo, novamente. então traz o bolo, manda o bolo segunda-feira, tá bom? Mas, até Thaís, sexta dá tempo, amanhã ainda é quarta, para de gracinha. Mas o portal da transparência é de fundamental importância para a mobilização da sociedade. É um direito da sociedade, isso não foi inventado agora com o portal da transparência, não. Na Revolução Francesa, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já pregava no seu artigo 15 que a sociedade tem o direito de exigir satisfação de contas dos agentes públicos que mexem com seus bens, mexem com o patrimônio público. E o portal da transparência veio fazer com que as pessoas, teoricamente, tivessem acesso a essas informações, independentemente da fiscalização do Poder Legislativo, independentemente da atuação do Tribunal de Contas. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que em vários municípios, especialmente aqui no nosso estado e até especialmente na minha região, com algumas exceções louváveis, não atualizam o seu portal, sabe? Isso atrapalha muito a comunicação entre o público e o gestor. Sim, mas aí competeria da mesma forma, ao Poder Legislativo exigir. Mas, infelizmente, a gente volta naquela mesma tônica. Quando o papel do vereador não é cobrado devidamente, quando se cobra do vereador vantagens políticas, vantagens administrativas, ao invés de se cobrar o verdadeiro papel constitucional dele, que é a fiscalização, essas coisas acontecem e essa falta de cumprimento das leis, as leis são até muito boas, são até leis demais, o que falta é o cumprimento porque falta a fiscalização. O Ministério Público hoje está fazendo o papel da Câmara, está fazendo o papel do prefeito, né, dos prefeitos nessa pandemia, está fazendo o papel do Judiciário que está em recesso. Eu até às vezes faço críticas ao Ministério Público, mas a sobrecarga está muito grande, porque eles têm que acompanhar uma demanda para pouca gente acompanhar, e uma demanda que ninguém cumpre por causa desse jogo de cumplicidade. Eu cheguei a ver, essa semana, um professor agradecer ao presidente da Câmara da cidade dele: olha, eu quero agradecer ao presidente da Câmara, vereador tal, que eu pedi uma troca de lâmpada, na mesma hora ele atendeu. E um professor, quando um professor dá esse péssimo exemplo, é que a coisa está muito errada. Tá muito errado. Ele incentiva que as pessoas confundam o verdadeiro papel do vereador, né? Que é o papel de fiscalizar, o papel de fazer com que as leis sejam cumpridas. Tá certo, então. Olha só, nós vamos para o intervalo rapidinho e eu volto com muito mais Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. O nosso tema hoje é interessante. E eu gostei da pergunta do menino. Gostei. Volto já já.
Boa tarde, olha só, estamos de volta com Tá Aí para Todos, tá vendo? Assim, boa tarde é para você ficar feliz, porque você está sendo transmitido para 72 cidades, criatura, entendeu? E participe com a gente pelo 97402-6805, vá lá no YouTube, faça a sua inscrição, nos assista também e também transmitido pelo Facebook do Tá Aí para Todos, tá bom? Mas agora eu vou dar um recadinho para vocês, olha só. Você que tem o seu bichinho de estimação e precisa de um bom atendimento veterinário, a Clínica Veterinária Dr. Alexandre Fagundes oferece a você o novo conceito na clínica cirúrgica de pequenos animais. Pode contar com esse centro avançado de cirurgia veterinária, situado na cidade de Coatis, onde realiza atendimento clínico e cirúrgico na área de neurocirurgia, ortopedia e cirurgia geral, amparado por todo equipamento de ponta e infraestrutura especializada que favorece, assim, melhores resultados com o uso de suas técnicas atuais e mais avançadas. Para você saber mais um pouquinho desse fervo, confere o vídeo e eu volto já já. Confere aí. Olá, sou o Dr. Alexandre Fagundes, médico veterinário, e venho apresentar para vocês nossa clínica especializada na área de neurocirurgia, ortopedia e cirurgia geral avançada. Possuímos os mais modernos equipamentos, possibilitando resultados mais precisos, conferindo o maior sucesso no pós-operatório. Área de internação livre de doenças infecto-contagiosa, ambiente aberto para socialização dos animais internados e com tutor em momentos de visita. Clínica Dr. Alexandre Fagundes. Tá bom, meu bem, ó. Siga o Instagram, @AlexandreSoaresFagundes. Acompanhe o resultado dos trabalhos. Anota aí também o endereço. Centro de Coatis, Avenida Euclides Alves Guimarães, Cotia, número 369. Anota o telefone também, 24-3353-2621. Ou ainda tem o WhatsApp, que é o 249-7402-1794. Conte com a Clínica Veterinária Dr. Alexandre Fagundes. Atendimento nos 7 dias da semana, 24 horas. É simples assim, tá bom? Passa lá, leva o seu cãozinho, ele vai amar, tá bom? Júlio, uma pergunta aqui para você. Como o cidadão pode fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado do Rio, por exemplo? Olha, ele pode usar, tem uma resolução número 266 de 2016 do Tribunal de Contas, que oferece um link para que o cidadão faça essa denúncia de alguma possível falha que ele veja na aplicação dos recursos municipais. Mas como já falamos aqui, esse é um caminho, mas o caminho mais ágil que o cidadão deveria prefere, mas não na escala, é usar o seu vereador, porque compete ao vereador a fiscalização da administração municipal, como já falamos reiteradas vezes aqui. E também ao Ministério Público, apesar da sobrecarga. Mas, enfim, se o cidadão tiver condições técnicas de fazer uma denúncia pautada em números e dados, e não apenas uma denúncia sobre uma impressão, ele pode usar o canal, o link do Tribunal de Contas, tse.rj.gov.br, ele vai fazer a sua denúncia, vai ter o protocolo, ele não precisa se identificar. Evidentemente, caso ele se identifique, a denúncia toma um corpo maior, ela passa a ter maior credibilidade, né? Mas é possível as denúncias anônimas. Ou, por exemplo, recentemente eu como cidadão, muito embora tenha sido diretor da Câmara Municipal por 20 anos, na minha cidade, eu entrei com uma ação pública, uma ação popular, questionando o processo de votação das contas da minha cidade. Não o mérito. O mérito, eu não vou entrar nesse mérito, o Tribunal de Contas deu parecer contrário, mas compete à Câmara avaliar, né? Ela precisa de 2/3 para reverter o tribunal, foi detectado 36 milhões de reais em restos a pagar que não havia saldo de caixa para isso, foi detectado que não foi aplicado dinheiro onde deveria ser aplicado, principalmente na educação especial, mas os vereadores da minha cidade, porque o tribunal dá o parecer, Sim. Dá o parecer de acordo com o levantamento que foi enviado, com os dados que ele apurou, e encaminha para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de cada cidade tem a sua comissão de finanças e orçamento, que é eleita pelos próprios vereadores. Essa comissão que dá o parecer que norteia a votação. Então, é evidente que o vereador exercer o papel mais importante da sua função, que é o papel da aprovação ou não das contas do Poder Executivo, ele precisa ter ciência desse parecer,
para ele fazer os questionamentos Isso e as ponderações. Isso tem que ser mais ou menos um prazo de quanto tempo antes? Olha, num caso, eu questionei, você sabe que horas que foi dado o parecer dos vereadores? Sim. Verbalmente na hora da sessão. Complica, né? O prefeito teve o seu direito de defesa preservado, tanto que o advogado do prefeito, a testemunha do prefeito estavam lá, mas os vereadores só tiveram acesso ao parecer da comissão na hora e verbalmente, eles não puderam nem ler. E houve também, a sociedade não teve direito de participar, e ela é parte importante desse processo, não houve esse princípio de publicidade, não houve a legalidade e também não houve a paridade de forças. Porque, como eu falei, o prefeito da cidade estava lá, representado através do seu advogado, da sua testemunha, ele é de um partido que o presidente da Câmara é do mesmo partido, o primeiro vice-presidente da Câmara é do mesmo partido, o segundo vice-presidente da Câmara é do mesmo partido, os 3 vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento são do mesmo partido e os demais vereadores não tiveram direito a acesso. A gente já volta já já. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Elias, quem pode fazer essas denúncias? Qualquer cidadão comum? Qualquer cidadão comum. Queria só voltar um pouco até mesmo na fala do Júlio. Eu fui ex-vereador lá de Porto Real, né? Fiquei Isso no é verdade, exercício você foi. Aham. de 2013 a 2016 e, inclusive, fui presidente da CCJ lá na Câmara. Até para fortalecer, que eu vi aí os nobres vereadores aqui da cidade dizendo que apresentou no momento da votação, a gente tinha como regra e dentro da legislação do município que era em 48 horas, você tinha que já estar com parecer 48 horas antes para a votação. Mas aqui, infelizmente, né, a gente viu aí um certo distúrbio do poder público. Mas, como eu estava dizendo aí, essa questão da denúncia, um cidadão comum, ele pode fazer, o sindicato, representantes aí das sociedades, associações de moradores, presidentes, qualquer um cidadão, ele pode estar fazendo essa denúncia aí no Tribunal de Contas, no Ministério Público e seguindo aí nessa questão quando achar que há alguma falha aí nas contas do gestor. Tá. E qual é a importância política da aprovação das contas de um prefeito ou um governador? O que isso pode gerar de bom para dentro de uma cidade? Apesar também que já gera também uma grande credibilidade para o gestor. De bom eu não sei, né? Mas para o gestor que tem as suas contas reprovadas e homologadas... Não, aqui é assim, quando elas são aprovadas. Quando elas são aprovadas é sinal de que correu tudo bem. O tribunal geralmente ele faz algumas ressalvas, determinações, Sim. recomendações, às vezes até aplica multa, isso é um poder que ele tem. Mas a questão da aprovação das contas, mesmo com tudo isso, é sinal de que um mínimo de legalidade na execução da lei de responsabilidade fiscal, na execução do orçamento, na execução das diretrizes orçamentárias, houve percebido uma legalidade, uma eficácia, uma eficiência, enfim, uma coesão de fatores que determinaram que aquelas contas são regulares e que a administração pode tocar, evidentemente, observando as determinações que são feitas. E isso passa para a população uma grande credibilidade para o gestor. Sim, é Não é necessário. verdade? Lógico, olha, o Tribunal de Contas aprovou. Eu, por exemplo, eu fui controlador, né? Porque o que acontece? O Tribunal de Contas é o órgão de controle externo previsto no artigo 71 da Constituição Federal. Mas os poderes, tanto o poder executivo como o legislativo, eles têm que formar os seus órgãos de controle interno. Então, eu fui controlador da Câmara da minha cidade, onde eu repito, fui diretor por 20 anos, e o último cargo que eu ocupei foi de controlador geral, e lá nós tivemos todas as nossas contas aprovadas e devolvendo dinheiro para a prefeitura. Segura um minutinho que a gente volta já já, porque eu já tenho que ir para o intervalo de novo. Fique com os meus anunciantes e eu volto com mais um boa tarde para você, porque Tá aí para Todos está no ar. Fazer o quê? Gosto desse filme. Volto.
Estamos de volta com Tá Aí para Todos na tela da Band e o recado agora é para você que planeja sua festa enquanto ainda continua esse fervo de quê? Da pandemia e você não pode reunir os seus amigos. Aproveite os melhores preços com a Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores também. Tem fogos para todas as faixas etárias, criatura. Infantil, juvenil, adulto, show pirotécnicos para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados. Representante exclusivo no Sul Fluminense da Fogos Caruaru, que é uma emoção e cores também. Mas se você pensa que acabou, não. Tem também uma linha completa para pesca e camping também. Passa lá para conferir. Anota primeiro o telefone. Olha só, 24 3349 9659 ou 3349 9883. Sabe onde fica? Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Bom Fogos, o fervo acontece aqui. Eu gosto disso. Obrigado, viu? Volto já já. Olha aqui, gente, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Eu saio de lá e venho pra cá pra voltar aqui, que a nossa live, foca aqui pra mim, queridão. A nossa live, ó, a próxima live do programa Tá Aí para Todos, com um monte de atrações. Vai ser uma coisa bem eclética. Vai acontecer no dia 3 de junho, olha só, no horário das 13 às 14. Obviamente, transmitido também simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. Participe com a gente, faça sua doação, faça os seus lances, que nós teremos uns quadros maravilhosos aqui para lance também, oferecido pelo artista plástico José Nery Figorelli. Então o fervo vai acontecer. E semana que vem nós vamos estar mostrando para vocês a entrega de tudo que foi arrecadado da primeira live para o Lar Vicentina, do bairro Vista Alegre, na cidade de Barra Mansa. Vem fervo por aí. E eu gosto que vocês participem, tá bom? Gosto. Segunda live, Tá Aí para Todos, 3 de junho, 13 horas. De 13 às 14. Eu gosto de 1 hora de programa, que eu falo horrores. Falta. Deixa eu voltar aqui uma pergunta para você, Elias. Quando as contas do governador e prefeito são rejeitadas, isso traz o que para dentro dos municípios? Seguindo aí a lei de 64 de 1990, é a questão da inegibilidade, né? Que ele fica sem o direito de se candidatar a qualquer cargo público e, inclusive, de ocupar também alguma indicação, né? Nos famosos cargos comissionados e tal. Inclusive, eu, por exemplo, eu era do partido do governador, né? Era do partido do governador e a gente tem uma boa influência e acompanhando até as direções aí, fiquei sabendo que as contas deles iam ser rejeitadas aí pelo Tribunal de Contas. Eu fiz até, como não me compactuo com o erro, até me afastei do partido. Eu era presidente do diretório municipal na minha cidade e até acabei me afastando por essa questão, até para evitar de alguma ligação. Uma ligação da imagem, né? E acabou que chegou aí até essa questão do impeachment dele aí, por irregularidades. Ainda tá dando babado. Deixa eu só consertar um negócio, porque a emoção, quando fala de live do programa Tá Aí para Todos, eu quis falar que vai ser um programa eclético, maravilhoso. Eu acabei falando 3 de junho, viu, gente? 3 de julho. Presta atenção. Segunda live do programa Tá Aí para Todos, 3 de julho. Emoção demais aqui na tela da Band. E eu aguardo por você. Ô, Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. 3 de julho. 3 de julho, né? Julho, 3 de julho. Tá vendo? Olha que delícia. Olha só, um vereador que se presta a alguns papéis, como você citou aí no início da sua entrevista, de trocar uma lâmpada. Eu acabei dando uma gargalhada enorme aqui no início, porque isso para mim chega a ser cômico, né? Você não acha que está na hora das pessoas realmente rever todas as suas questões, os seus quesitos e os seus almejos para que a cidade se torne alguma coisa de bem? Reavaliar na hora de votar, não, criatura? É fundamental isso. Olha, o vereador pode fazer muito. Eu ouço, desde que eu entendo por gente, o vereador é limitado, o vereador precisa de maioria não. Porque o vereador, infelizmente, na maioria dos casos, com raríssimas exceções, nós temos aqui à nossa frente uma pessoa que eu conheci no exercício do mandato lá em Porto Real, o Elias, fez um brilhante trabalho, tanto que a cidade foi uma cidade muito promissora, ainda está se recuperando.
o vereador ele tem um papel de suma importância que não é exercido. Um vereador sozinho pode mudar a vida de uma cidade. Eu provo isso, eu falo isso. É difícil, é impossível, não é. Sabe, quando eu assumi o SAI, a direção administrativa do SAI, o SAI estava devendo 4 meses de salário, 13º, o fornecedor não queria entregar, 50% da cidade não tinha água, a folha de pagamento era maior do que a receita, a folha de pagamento líquida era maior do que a receita. Eu peguei a direção administrativa junto com os companheiros, que uns viraram até prefeitos da cidade, nós conseguimos entregar uma estação de água tratada para o município com as contas todas pagas para 100% da população. Quando eu assumi a fiscalização municipal, fiscalização tributária municipal, o alvará demorava 2, 3 anos para ser liberado. Eu falei, isso tem que acabar. Os contadores falaram, não vai dar certo, isso é impossível. Os próprios funcionários falaram, isso não vai dar certo, isso é impossível. Em 3 meses eu chamei todo mundo e falei, vai ser assim a partir de agora. Em 10 minutos a pessoa vai ter o seu alvará. Continuaram falando que era impossível, em 1 mês estava tudo funcionando. E então, lá na Câmara mesmo, todo mundo falou, concurso público na Câmara Municipal vai ter interferência política. Realizei 2, honestos, justos, limpos, que passaram, inclusive pessoas de fora estão lá. Tudo é possível, o vereador pode fazer. Pode fazer. Basta, e esse é o grande detalhe, que ele cumpra a fiscalização, e uma fiscalização preventiva, tá aí. Não é ficar esperando a notícia ruim acontecer para ele fazer propaganda em Facebook, nem na tribuna, não. Ele pegar os seus assessores para ficarem com dinheiro dos seus salários, né? Sem as famosas rachadinhas que estão muito em voga na política nacional, meu tempo em tá discussão. acabando. E você participar de todos os processos licitatórios. Você vai evitar que o mal feito aconteça. Tá certo, então. Olha só, eu agradeço a presença, mais uma vez eu agradeço a presença, e eu agradeço mesmo também, simplesmente a audiência de vocês aí do outro lado da tela da Band, meu amor. E não se esqueça que amanhã, 13h30, você já tem um compromisso marcado com o Meu Corpo invadindo a sua tela. E não se esqueça, 3 de julho, a segunda live do programa Tá Aí Para Todos. Eclética. Fui! Beijo grande.